o sonho, como Deus deu o sonho só para José e não deu para os irmãos de José. O sonho era dele. Eu creio que o grande erro de José, na verdade, foi contar o sonho dele para os irmãos. Quando ele contou, olha, eu tive um sonho que o sol, a lua e 11 estrelas estavam se curvando diante de mim. Foi uma gota d'água que estava ali faltando. E a outra que foi a túnica que Jacó fez. Então o que fizeram? Chegava José, eles estavam lá cuidando dos animais de Jacó, das ovelhas de Jacó. E José, creio que José chegava esquecido, abandonado por eles, triste, sem ter com quem falar, com quem desabafar. E ainda clamaram, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos jogar José dentro daquele poço. Vamos ver se esse pivete agora vai ficar cheio de si, vai se sentir. Creio que foi dessa maneira. Então, José no poço lá. Oh, meus queridos, um jovem de 17 anos. Creio que José ali, ele gritava, me tira daqui, tem alguém aí? Tem alguém para me vendo aqui? O máximo que José conseguia ouvir dentro daquele poço era o barulho do vento, que no silêncio, o barulho do vento fica até mais forte. Mas não existe vento que Deus não venha parar o momento que Ele queira. Louvado seja Deus. Quando Deus ele está no teu barco, tudo flui, tudo vai certo. Só tem que entrar no barco que Jesus está nele. E ali José naquele poço, um poço escuro, no fundo do poço, preocupado, tem alguém aí com medo. Com medo porque o fundo do poço, você não pode olhar para o fundo do poço porque ele é escuro. Você não pode olhar para os lados porque ele é escuro. Se você tem medo de escuro, você vai sentir mais medo. No fundo do poço, você só pode olhar para o alto. Você só pode olhar para cima. É de lá que vem o socorro. É do alto que vem o socorro. José olhava para o alto. Tem alguém aí? Alguém para me socorrer? E lá no fundo do poço não adianta você clamar, você chamar por ninguém, porque ninguém vai estender a mão para te tirar de lá do fundo. Ninguém está vendo o que você está passando. E o fundo do poço, meus queridos, pode ser uma dificuldade que você está enfrentando. O fundo do poço pode ser aquelas contas que você está lá, final de mês, querendo pagar e não consegue. O fundo do poço, de repente, é um medo que você tem. O fundo do poço é onde é o seu quarto que você vai entrar, apagar a luz, colocar o seu joelho no chão e clamar a Deus. É no fundo do poço. Como foi aquela mulher, aquela viúva lá de 2 Reis, quando ela precisava do azeite, o que foi dito para ela? Entra no teu quarto, feche a porta, que o azeite será multiplicado. E o azeite será multiplicado sim na tua vida nesta tarde. O fundo do poço pode ser aquela porta de emprego que você tem clamado e ela não tem aberto. O fundo do poço pode ser aquele filho, aquela filha que você vem orando, que você vem clamando, que você vem pedindo a salvação, a transformação, a mudança. Esse pode ser o fundo do poço. Louvado seja Deus. Mal sabia José, meus amados, que lá no fundo do poço era o começo de um processo longo que José iria passar. O processo não é fácil você passar por um processo. Não é fácil você continuar no processo. Muitas e muitas vezes, quando você está no fundo do poço, enfrentando um processo, você pensa em desistir. Muitas vezes, quando você está no fundo do poço, eu vou dizer para você que chega a ser até bom, porque ali quando você estende a mão, você sabe quem é o verdadeiro amigo, a verdadeira amiga, é lá no fundo do poço. Não é numa festa, não é numa balada, não é numa mesa de cerveja que você vai saber quem é o teu amigo do peito, a tua amiga, não. Oh, meus queridos, e ali José, quando ele gritava para os seus irmãos, me tira daqui, os irmãos tirou sim, tirou José, mas para vender como escravo, para vender, tiraram ali, ficaram com a túnica de José, aleluia, louvado seja Deus, venderam José como escravo para o Egito, ficaram ali com a túnica de José nas mãos, mas eu vou dizer para você, ficaram com a túnica de José, mas não ficaram com a vitória, não ficaram com a bênção de José, ficaram com a túnica de José, mas não ficaram com o posto de José. Ficaram com a túnica de José, mas não puderam tirar a honra de José, a dignidade de José. José é um jovem ali,
um jovem abandonado, um jovem que tinha família, um jovem que tinha amigos, um jovem que tinha irmãos, um jovem que tinha tudo. Mas de repente esse jovem se vê abandonado, jogado, vendido pelos seus familiares, pelos seus irmãos. Pensa a cabeça desse jovem como não ficou. Não ter ninguém para dizer, a não ser gritar: meus irmãos, me socorrem. Como os irmãos socorreriam se eles mesmos vendeu José para o Egito? Vendeu José, e José chega na casa de Potifar. É lá que José chegou. Foi lá que Potifar deu para José o mais alto posto. O mais alto posto ali José teve. Naquele momento, Potifar disse: olha, eu vou te colocar no mais alto aqui. Maior que eu. Você só não pode ser maior sobre minha esposa. Sobre ela, só eu tenho o domínio. Mas, o que a Bíblia diz? Não demora muito. Não demorou muito e começou o assédio. A mulher de Potifar começou a assediar aquele jovem que ali, creio que ele já tinha por volta dos seus 28 anos. Pois ele passou, a Bíblia fala que ele passou mais 2 anos preso. Aquele jovem de mais ou menos 28 anos de idade estava sendo assediado pela mulher de Potifar, mulher do seu chefe. E ele não cedeu a esse pecado. Ele não fez como Adão e Eva. Ele não cedeu o pecado. Ele não caiu. Ele não caiu na tentação de ser assediado pela mulher de Potifar. E José outra vez estava sendo injustiçado. José outra vez estava sendo caluniado. Dessa vez José estava sendo preso. Mas eu creio, meus queridos, que o que ele não sabia é que ali era o fim do processo. O último ali seria a prisão de José, para o processo que Deus tinha para ele, para a vitória que Deus tinha para ele, para concretizar os sonhos que Deus tinha sonhado para ele. José estava naquela prisão. E ali creio que José, mesmo preso, ele fazia jus do seu trabalho, da honra que Deus havia dado para ele, mesmo preso. Eu creio que José ali, ele limpava ali as paredes, ele limpava o chão daquela prisão, ele limpava, se fosse necessário, até os banheiros. José foi visto. José, ele interpretou ali dentro 2 sonhos. Ele interpretou o sonho do carcereiro e o sonho do padeiro, do copeiro. E ele disse para o copeiro, quando ele estava para sair daquela cadeia: olha, quando você sair daqui, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. José ainda ficou 2 anos lá, 2 anos para que ele fosse lembrado. Ele ficou 2 anos esquecido para que ele fosse lembrado. E eu quero falar para você nessa tarde: quando Deus ele quer abençoar alguém, ele cria um posto, ele cria um cargo, ele abre porta onde não tem parede. É assim que Deus faz. Deus tem os seus segredos, que ele não muitos não são revelados a nós, mas ele cumpre a sua promessa. E tudo que José passou era um processo que ia fazer parte do crescimento de José. José tinha só 16 anos quando foi vendido. Deus, ele não escolhe uma idade para te chamar, não. Quando ele chama um jovem de 16 anos, como ele chamou Davi, como ele chamou Daniel, José, Jeremias. Quando ele te chama, você pode ter 15, 10, 5, 16 anos, você pode ter 20, 30, 50, você não tem idade, não. Não tem idade para que Deus venha realizar o sonho dele na tua vida. Louvado seja Deus, meus queridos. Eu vou já entrar para o final, porque o tempo está passando aqui. Oh, louvado seja Deus. Mas José ali, ele disse: lembra-te de mim, e foi esquecido. Por Deus não foi, não. Ele sai daquela prisão e ele vai direto para governar o Egito. Ele vai direto como governador do Egito. Ali o rei tirou o seu anel. Não foi um anel de prata, um anel de lata, qualquer anel não. Ele tirou o seu anel, o anel de honra, e colocou nas mãos de José. José de escravo, meus queridos, ele passou a governador, porque era a promessa de Deus, era o plano de Deus, era o projeto de Deus. E o que Deus tem para ti nessa tarde é anel de honra.
O que Deus tem para ti nessa tarde é honra como Deus deu, é honra a José. José ali ainda matou a fome dos seus irmãos. José, como foi dito no começo, que Deus estaria dando o dom para liberar perdão, Deus deu ali a José. José teve aquele dom grande de perdoar aqueles irmãos, de não guardar mágoa, de não guardar tristeza, de ter um coração assim como também teve Davi, voltado para Deus. E ele pôde, nos dias de fartura, teve a provisão ali, teve a sabedoria dada por Deus de guardar a provisão para os dias que não era com tanta fartura. E José ainda pôde enviar a provisão para os seus irmãos, o seu pai Jacó. E o que Deus tem para ti, meus amados, é anel de honra, é vitória. A tua casa só está de pé, só está firme, só está aguentando o processo, porque você está aguentando, só está o processo. Por isso a tua casa está de pé, porque você está suportando o processo, você está suportando o abandono, você está suportando a tristeza, você está suportando a porta fechada, mas Deus, Ele está entrando. Deus, Ele está entrando com a porta aberta. Deus está entrando com a provisão. Deus está entrando com a vitória.